Fala galera, boa tarde para todo mundo, estamos ao vivo. Gente, é o seguinte, vou esperar aí uns 2-3 minutos aí pra galera perceber que eu estou ao vivo, porque sempre tem um delay daqui pra aí, eu solto ao vivo agora, mas vocês demoram aí a entender que tá ao vivo. Mas vamos lá. Muito conhecimento aqui hoje, vou ensinar vocês muita coisa aqui hoje. Bora lá, bora lá, bora lá. Boa tarde, Lucas, Fernanda. Fernanda tá aprendendo muito no curso. Fábio tá querendo aprender química. Gente, tiverem amigos de vocês que têm dificuldade aí em cálculos estequiométricos, já envia essa live para eles virem para cá. Boa tarde, Leonardo, seja bem-vindo, bora aprender química hoje. Vamos lá. Tô olhando no celular aqui para acompanhar, galera. Vamos lá, esperar só mais um minutinho e a gente já começa, independente se tiver 1, 2, 3 pessoas, se tiver eu e mais um, eu vou fazer essa live, vou dar o meu melhor. Se tiver uma pessoa aqui, eu vou dar o meu melhor, pode ter certeza. E, galera, só para entender o projeto, faz muito tempo que eu tô querendo aí fazer essas aulas, tirar um dia da minha semana para fazer essas aulas. E aí eu quero colocar na minha rotina um dia da semana. Por quanto tempo, Jéssica? Eu não sei, até eu ter saúde. Então eu ainda tô testando para ver se a terça-feira é um dia bom. Mas eu quero, por exemplo, se terça-feira esse horário for bom mesmo, eu quero tirar todas as terças-feiras para estar aqui. Eu tô tentando levar essa live pro YouTube, porque o YouTube tem uma qualidade melhor, só que eu ainda não consegui. Eu comprei a câmera, mas ainda não consegui programar ela para fazer uma live com ela. Mas a gente tá programando aí para ver se nas próximas a gente já faz no YouTube com a câmera, porque tem uma qualidade de vídeo melhor, de imagem melhor. Então eu quero todas as terças-feiras estar aqui e trabalhar um conteúdo. Que conteúdo é esse? Gente, eu sempre solto caixinha de pergunta, e essas caixinhas de pergunta lá, o conteúdo que vocês falarem lá que tem dificuldade, eu vou estar trabalhando aqui. E é claro que, o que acontece? Um dos conteúdos que mais me pedem para gravar a aula, para tirar dúvida, é cálculo estequiométrico. Então eu vou começar por ele. Jéssica, você vai falar de cálculo estequiométrico hoje? Não. O que acontece? Para você entender cálculo estequiométrico, você tem que entender a base de cálculo estequiométrico. Então hoje eu vou te dar um pouco da base. A gente vai trabalhando até cair no cálculo estequiométrico. Então você precisa entender tudo isso aqui antes de cair lá no cálculo estequiométrico, senão você não dá conta. Mas a gente vai aprender muita coisa, tenho muita esperança aqui. Vocês vão aprender muita coisa. Eu vou dar meu melhor, dê seu melhor daí. Se tiver um caderno para anotar, não fica só como ouvinte não, gente. Aprenda, pega um caderno, anota as coisas importantes. Seja bem-vinda, Simone, Moisés, Wélida, Bruna. A Sandy, seja bem-vinda, Sandy, Micaela, Gabriela, Felipe. Galera, vamos lá então, vou começar. Eu falei que se tivesse um eu já começaria, então já tem aí alguns. Eu vou começar aqui a live então. Então, gente, vou deixar aqui do ladinho. Então, galera, é isso aí. Vamos lá, vamos começar a nossa aula aqui de hoje. Galera, é o seguinte, eu falei que eu vou fazer uma sequência de aulas sobre cálculos estequiométricos. Isso aqui é meio que uma introdução, um pré-requisito que você precisa entender. Você precisa saber o que é massa atômica, o que é massa molecular, o que é constante de Avogadro. Nas próximas aulas a gente vai ver o que é mol. Nas próximas aulas a gente vai ver o que é balanceamento. Aí eu vou entrar, de fato, em cálculo estequiométrico. Existe um monte de tipo de cálculo estequiométrico. Envolve muita interpretação, envolve muito aí. Os cálculos em si, gente, não são difíceis. É regra de 3 cálculo estequiométrico. O difícil é você entender o que o cálculo quer, entender todos esses pré-requisitos aqui que envolvem o cálculo estequiométrico. E vou abaixar aqui para pegar meu pincel. Caiu.
Então, o difícil não é você fazer o cálculo em si, o difícil é você entender o que o cálculo quer, saber transformar a unidade de medida. E aí eu decidi, então, com base aí no que a galera me pede muito, eu decidi começar essas aulas de terça-feira aqui, falando sobre cálculo estequiométrico. Acredito que eu vou ficar umas 4 terças-feiras ou 5 terças-feiras só em cálculo estequiométrico, para depois partir para outro conteúdo. Então, se você tiver um conteúdo que você tem dificuldade, já vai anotando para quando eu acabar cálculo estequiométrico, você me pedir lá, fala, ô Jéssica, trabalha esse conteúdo. E sempre vai ser os conteúdos mais pedidos aí que eu vou trazer pra cá. Mas bora lá, senão não dá tempo. Gente, live tem tempo, né? Gente, se for tendo dúvidas aí, vai deixando nos comentários aqui. Eu não vou ficar o tempo inteiro com o celular na mão olhando os comentários, mas sempre, de vez em quando eu vou ali, olho pra ver como é que tá aí o entendimento. Mas beleza, a primeira coisa que a gente tem que entender pra se dar bem com cálculo estequiométrico, vocês têm que saber qual é a diferença de massa atômica e massa molecular, principalmente essa camarada aqui. Por quê? Se você não sabe calcular a massa molecular, você não vai se dar bem em cálculo estequiométrico e em nenhum cálculo químico. Boa parte dos cálculos na química envolve essa camarada aqui, que é massa molecular. E por isso é que eu vou começar essa sequência de aulas por isso aqui. Porque isso aqui é extremamente importante. Mas vamos lá, primeira coisa, vamos diferenciar o que é a massa atômica e o que é a massa molecular. O nome já sugere aqui, né? Massa atômica é a massa de um átomo. Então, é a massa de um átomo. Então, quando eu tenho um átomo, eu estou falando de massa atômica. Onde é que eu acho massa atômica, Jéssica? Vou colocar aqui, ó, tabela periódica. Inclusive, eu tenho uma aqui do meu lado, aqui, ó. Eu tenho uma tabela periódica aqui do meu lado e vou consultar ela muito. Jéssica, mas você consulta a tabela periódica, você precisa estar com a tabela na mão. Achei que você sabia de cor. Gente, tabela periódica não é feito para ser decorado, é feito para você entender ela. Geralmente, quando tem lá um vestibular, um Enem, ou eles te dão a tabela, ou eles te dão os dados na questão. Tem muita coisa na tabela periódica, você não precisa decorar, você precisa entender tabela periódica, mas isso é um assunto, qualquer terça-feira dessas eu trago tabela periódica pra gente estudar, e é extremamente importante entender. Mas beleza, então massa atômica é a massa de um átomo, e isso tá na tabela. Por exemplo, se você pegar uma tabela periódica e ir lá procurar o carbono, que é o C, tá bem aqui na tabela, aqui, ó. Você tem, basicamente, tabela periódica, você vai ter 2 números, número atômico e massa atômica, e não confundam. Massa atômica, então, a massa do carbono é 12. A massa de um carbono, se eu tiver lá, por exemplo, 10, não vai ser mais 12, né? Então, o que acontece? A massa, por exemplo, do oxigênio, você vai lá na tabela periódica, é 16, é 15,99. Algumas tabelas trazem como 15,98, mas por regra de arredondamento, para ficar fácil para calcular, a gente considera aí, sempre quando a gente tem número muito quebrado, assim, muito, a gente arredonda. Então, 15,99, 16. Então, a massa do oxigênio, de um átomo de oxigênio, é 16. A massa de um átomo de nitrogênio é 14. Jéssica, da onde você está tirando isso? Tabela periódica. Se você tiver uma aí, corre lá. Pega essa tabela, porque vai ser importante você estar com essa tabela em mãos. Então, o que acontece? É a massa de um átomo. E muito cuidado. Geralmente, nas tabelas periódicas, você vai ver 2 dados. É o que mais vai ter nas tabelas periódicas. Número atômico e massa atômica. Número atômico é a quantidade de prótons que um átomo tem. Massa atômica é diferente, então cuidado. Então, se você olhar lá no quadradinho do carbono, tem lá o número 6 e o número 12. Jéssica, como que eu sei qual que é a massa? A massa é maior, gente. A massa é o número maior. Então, beleza. Então, massa atômica é a massa de um átomo. Isso você encontra na tabela periódica. Ok, o que é a massa molecular? Se a massa atômica é a massa de um átomo, massa molecular é a massa de uma molécula. Então, por exemplo, aqui, então eu coloquei aqui alguns exemplos, né, de massa atômica carbono, a massa do carbono é 12, a massa do oxigênio de 1 é 16, a massa do nitrogênio é 14, a massa do hidrogênio é 1. Agora vamos lá para a molécula. O que acontece, por exemplo, a molécula de água? A molécula de água é a junção de um hidrogênio com outro hidrogênio com outro oxigênio. Como é que eu calculo a massa dessa molécula? Olha, a massa de um hidrogênio não é 1 e eu não tenho 2. Então eu vou colocar, ó, eu posso fazer aqui devagarzinho só para vocês entenderem a lógica da coisa. Ó,
A massa do hidrogênio é 1, eu tenho outro hidrogênio mais 1, eu tenho um oxigênio que vale 16, a massa do oxigênio é 16, então, qual que é a massa dessa molécula? 16 mais 1, 18. Então, o que acontece? A massa molecular, eu utilizo a massa atômica para calcular a massa molecular. Da onde você tirou esses números aqui? É a massa molecular de cada elemento. É a massa atômica de cada elemento. Então, por exemplo, a gente viu aqui que a massa atômica do oxigênio é 16. A massa atômica do hidrogênio é 1. Então, para calcular aqui, ó, para calcular a massa molecular, eu uso a massa atômica. Massa atômica eu acho na tabela. Mas beleza, vamos lá então. Então, basicamente, eu tenho 2 hidrogênios, né? Então, cada hidrogênio, a massa de um hidrogênio é 1, como eu tenho 2, então 2. O oxigênio vale 16, então 16 mais 2, 18U. Então, fechou aqui. Eu sei que a massa da molécula de uma molécula de água, se eu tiver várias, aí aumenta, né? Então, a massa de uma molécula de água é 18 aqui, a massa molecular. Vamos lá para outro exemplo aqui, H2SO4. Jéssica, isso aqui é o ácido sulfúrico. Como é que eu calculo a massa molecular desse camarada aqui? Gente, vamos colocar em cima primeiro a massa atômica de cada elemento. O hidrogênio é 1. O enxofre, se a gente for olhar lá na tabela periódica, o enxofre, a massa dele é 32. E aqui o oxigênio, a massa dele aqui, ó, vou separar aqui, é 16. Vou pegar aqui o celular. Então, a massa do oxigênio aqui é 16. Beleza. Hidrogênio aqui eu tenho 2. Então, como é que eu faço isso aqui, ó? Se eu tenho 2 hidrogênios e cada um vale 1, então é 2. A massa dos 2 hidrogênios aqui é 2. A massa do enxofre a gente já viu que é 32. E a massa do oxigênio é 16. Mas quantos oxigênios eu tenho? Eu tenho 4. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar o 16 vezes 4. Por quê? Porque a massa de um oxigênio é 16. Mas como eu tenho 4, então é 16, 4 vezes. Isso aqui dá 64. E aí eu somo tudo. 64 aqui, né? Mais 32, mais 2. Jéssica, por que você não faz de cabeça, gente, para não perder tempo? E outra, só quem já esteve na frente de uma câmera sabe o tanto que é difícil. A gente fica nervoso na frente da câmera. É capaz de eu errar quanto que é 2 mais 2 na frente de uma câmera. É brabo, gente, tá na frente de uma câmera não é fácil. Tem hora que eu erro, assim, umas contas, assim, quando eu tô gravando, eu falo, meu Deus do céu. Mas é muito difícil estar na frente de uma câmera. Só quem já esteve sabe. Mas vamos lá aqui. Então eu sei que qual é a massa da molécula inteira? 98. Jéssica, da onde você tirou esses números aqui? O hidrogênio, um hidrogênio vale 1 a massa dele. Tirei da tabela. O enxofre, um enxofre vale 32. O oxigênio, um oxigênio vale 16, mas eu tenho 4. Então, basicamente isso. Galera, tá dando para entender aí? Me falem aí se tá dando, estão conseguindo entender. Tô falando rápido. Vão me falando, gente. Estão conseguindo entender? Nem saiu ainda a pergunta que você perguntou. Tá bem ruim. Agora que perguntou. Vamos lá. Estão conseguindo entender? Vai dando joinha aí, gente. Gente, sempre tem um delay. Eu falo aqui, mas vocês... É meia hora para chegar aí a ideia aqui da coisa. Beleza, então vamos dar sequência. Se tiver alguma dúvida, gente, vai falando. Isso aqui é a base dos cálculos na química. Se você não entende isso aqui, você não dá conta de fazer as coisas. Mas vamos lá, dar sequência aqui na coisa. Beleza, gente. Ó, vamos calcular a massa molecular disso aqui, então. Hidróxido de cálcio aqui. Beleza. Como que eu faço isso aqui? Deixa eu pegar a minha tabela, porque eu não sou obrigada a decorar a tabela, não sou. Tem coisas na tabela que você precisa entender, mas não decorar tudo. Beleza, vamos procurar qual que é a massa do cálcio. Massa do cálcio é 40. Então, vou colocar aqui, a massa do cálcio é 40. Tô tirando isso lá da tabela periódica. Agora, olha, presta atenção aqui. O que que acontece? A massa do oxigênio é 16. E a massa do hidrogênio é 1. Então, 17, isso aqui dá 17. Mas o que que acontece aqui? Quantos dessa molécula que eu tenho? Eu tenho 2.
E esse 2 aqui equivale o quê? Significa que eu tenho 2 OH. Então, esse 17 aqui, ó, é vezes 2. Então, isso aqui dá 34. Então, 17 vezes 2 dá 34. Então, como que eu... Isso aqui vale 34, mais os 40. Então, vai ficar 40 do cálcio e mais 34 dos 2 OH aqui, ó. Então, 40 mais 34, 40, 50, 60, 74. Então, a massa dessa molécula é 74. E muito cuidado, quando tiver um parêntese assim, o número que está de fora do parêntese não multiplica lá o cálcio, multiplica só quem está dentro desse parêntese aqui. Então, fique atento quando vocês verem isso aí. Beleza, vamos lá para mais um exemplo aqui. Vamos para mais um exemplo aqui de massa molecular. Olha essa estrutura aqui, é uma estrutura hidratada. Jéssica, como assim? Gente, quando vocês verem isso aqui, 2 moléculas de água na frente, assim, significa que a molécula é hidratada. Mas vamos lá, gente. O que acontece? Como que eu faço aqui? Vamos pegar a massa de cada um dos elementos aqui. O cálcio, gente, vale 40. O Cl, ele vale 35,5. Vamos lá, 35,5. E aqui, a gente já sabe que uma molécula de água vale 18. Vale 18. Como que eu sei? Eu calculei aqui em cima. Então, vale 18. E eu sei que se eu tenho esse número grande aqui, que eu chamo de coeficiente estequiométrico, que a gente vai ver lá na frente, daqui umas 2 aulas aí nesse conteúdo, então a gente sabe que quantas moléculas de água tem aqui? 2. Então, o que acontece? Se uma molécula de água vale 18, então é 2 vezes 18. Mas beleza, vamos colocar tudo isso aqui. Então fica 40 do cálcio, mais, 35,5 vezes 2, porque tem 2 cloro, então vamos colocar aqui, 35,5 vezes 2 dá 71. Isso é aqui do cloro. Um cloro vale 35,5. Se eu tenho 2, dá 71 aqui. Ok. Beleza, agora a água, 18 é uma água, se eu tenho 2, então vai ficar 18 vezes 2 é 36. Agora eu somo todo mundo, vai ficar lá, 36 mais 71 mais 40, então dá, isso aqui dá, 147,1. Jéssica, da onde você tirou esses valores? Gente, da tabela periódica, o cálcio vale 40. Tá na tabela, é a massa atômica do cálcio. O cloro vale 35,5. Como eu tenho 2, virou 71. Da onde você tirou isso aqui, Jéssica? Esse 36. Uma molécula de água vale 18. A massa molecular dela aqui, Como eu tenho 2, vai para 36. Eu somo todo mundo, é a massa da molécula. Então, basicamente, gente, a primeira coisa que vocês têm que entender aqui é a diferença de massa atômica e massa molecular. Então, massa atômica é a massa de um átomo e massa molecular é a massa da molécula. E vocês precisam saber calcular a massa molecular de qualquer molécula para você se dar bem em cálculo estequiométrico. Se você não dá conta de calcular a massa molecular de qualquer molécula, você não se dá bem em quase nenhum cálculo químico, galera. Mas vamos lá, vamos dar sequência aqui. Peraí. Gente, beleza. Jéssica, parou por aí, já entendi que massa atômica é a massa de um átomo, massa molecular é a massa da molécula. E aí, até agora você não me falou onde eu vou usar isso em cálculo estequiométrico, eu não ouvi ainda cálculo estequiométrico, eu falei pra você que nessa aula a gente ainda não fala de cálculo estequiométrico, eu tô te dando uma base sólida pra você se dar bem em cálculo estequiométrico. Mas vamos lá então. Galera, mas o que acontece? Vamos entrar agora num negócio chamado constante de Avogadro. E eu preciso que você entenda isso, porque cálculo estequiométrico tem hora que ele pede para te calcular as coisas em massa, tem hora que ele pede para calcular as coisas em volume, tem hora que ele pede para calcular as coisas ali em quantidade de átomos, tem hora que ele pede para calcular em quantidade de moléculas. Então você precisa entender tudo isso. E vamos lá, constante de Avogadro aqui agora. O que acontece? Eu tenho aqui um copo, uma caneca, na verdade, com água. Como é que eu sei quantas moléculas de água tem aqui dentro? Vamos lá, gente, vamos lá. Vocês imaginam quantas moléculas de água tem aqui dentro?
Pior, quantos átomos eu tenho aqui dentro? Pergunta difícil, né? Bem difícil de resolver. E um cara que propôs aí uma solução para essa pergunta, por exemplo, quantos átomos eu tenho ali num determinado material? Quantas moléculas eu tenho num determinado material? Como que eu sei, Jéssica, quantas moléculas eu tenho, por exemplo, num copo com água? A constante de Avogadro, ela vai te ajudar nisso. Mas beleza, gente, o que é a constante de Avogadro? A constante de Avogadro, gente, é esse número aqui, ó. É uma constante. É esse número aqui, 6,0 vezes 10 a 23. Jéssica, o que é esse número, 6,0 vezes 10 a 23? É como se eu tivesse, gente, o 6 e 23 zeros na frente. Pensa, gente, pensa. 6 e 23 zeros na frente. Isso é a constante de Avogadro. O número da constante é esse aqui. Então, o que acontece? Imagina que isso aqui fosse em dinheiro. Eu não estaria aqui com certeza. Eu provavelmente estaria nas Maldivas, estaria em qualquer outro lugar menos aqui fazendo live. Talvez na hora que eu enjoasse das Maldivas eu voltasse pra cá, porque eu gosto de ensinar, hein? Então, mas agora eu não estaria. Mas beleza. Então, o número, a constante de Avogadro é esse número aqui. Mas o que é essa constante de Avogadro? E vai ficar confuso a primeira vez que eu falar, mas você vai entender. Eu tenho fé que você vai entender. O que acontece? Avogadro, ele disse o seguinte: toda vez que você pegar uma quantidade em gramas igual à massa atômica de um átomo, você vai ter 6,0 vezes 10 a 23 átomos. Jéssica, eu não entendi nada. Eu sei que você não entendeu, quase ninguém entende quando eu falo isso aqui a primeira vez. Mas vamos lá aqui. Por exemplo, o carbono. O carbono, a massa atômica dele é 12. Se eu for lá e pegar 12 gramas de carbono, sabe quantos átomos de carbono eu vou ter? Isso aqui, ó. 6,0 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Se eu pegar, por exemplo, o oxigênio, a massa atômica do oxigênio é 16. Se eu pegar 16 gramas de oxigênio, eu vou ter quantos átomos de oxigênio? Imagina que eu pego lá um recipiente e coloco 16 gramas de oxigênio lá dentro. Quantos átomos de oxigênio eu vou ter? Adivinha, ó. 6,0 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Agora eu vou voltar para a frase. Avogadro falou o seguinte: toda vez que você pegar uma massa igual à massa atômica de um determinado átomo, você vai ter 6,0 vezes 10 a 23 átomos dele. Jéssica, faz com outro átomo. Eu vou pegar aqui, por exemplo, aqui, ó, nitrogênio. O nitrogênio, a massa dele é 14. Toda vez que você pegar 14 gramas, imagina que você vai pegar uma balança lá e medir 14 gramas de nitrogênio. Toda vez que você pegar 14 gramas desse átomo, você vai ter quantos átomos de nitrogênio lá dentro? 6,0 vezes 10 a 23. Vou pegar outro elemento na tabela aqui, cálcio, massa é 40. Toda vez que você pegar 40 gramas de cálcio, quantos átomos vocês vão ter aí? Quantos átomos? 6,0 vezes 10 a 23. Então, vou repetir a frase que agora vai fazer mais sentido. Toda vez que você pegar uma massa igual, uma quantidade de massa igual à massa atômica de um átomo, você vai ter 6,0 vezes 10 a 23 átomos. Jéssica, por que 6,0 vezes 10 a 23? Convenção, gente. Convenção. Por que, por exemplo, você chega lá no açougue e 1 quilo de carne é aquele tanto? Por quê? Porque alguém convencionou que 1 quilo seria aquele tanto. Por que 1 quilo não pode, sei lá, ser 2? Porque alguém convencionou que 1 quilo seria aquela quantidade de massa. Então, o Avogadro, ele convencionou, isso aqui é importante demais, gente, vocês entenderem. A maioria das pessoas não entende isso aqui. O que acontece, então? Avogadro convencionou. Toda vez que você pegar em massa a mesma quantidade da massa atômica de um átomo, você vai ter 6,0 vezes 10 a 23 átomos. Então, se eu pegar aqui, ó, pegar um recipiente, colocar lá 16 gramas de oxigênio, ó, se eu pegar 16 gramas de oxigênio e colocar dentro de um recipiente, quantos átomos vai ter lá dentro? Quantos átomos de oxigênio? 6,0 vezes 10 a 23. Então, isso é uma convenção. E isso funciona também para as moléculas.
moléculas, galera. Por exemplo, aqui a água. A água, a gente viu bem aqui atrás, aqui, calculando, que a massa molecular dela é 18. Então, vou colocar aqui 18, né? A massa molecular dela é 18. Toda vez, então, que você pegar 18 gramas aqui de água, você vai ter quantas moléculas de água? Ó, vou colocar aqui. Agora eu tô falando de molécula, aqui era átomo. Eu tava falando de um átomo sozinho. Então, eu tinha 6,0 vezes 10 a 23 átomos. Agora que eu tô falando de molécula, eu vou ter 6,0 vezes 10 a 23 moléculas. Ah, Jéssica, por exemplo, aqui, vamos pegar aqui a molécula de ácido sulfúrico. A massa molecular dela é 98. Ou seja, toda vez que você pegar 98 gramas dessa molécula, você vai ter 6,0 vezes 10 a 23 moléculas de ácido sulfúrico lá dentro. É a mesma coisa aqui da água, galera. Imagine que eu tenho 18 gramas de água aqui dentro desse copo. Se eu tenho 18 gramas de água, é a mesma aqui que a massa molecular, toda vez que eu tiver, então, mesma massa que a massa molecular, eu vou ter 6,0 vezes 10 a 23. Galera, tá dando pra entender? Tá ficando claro? Jéssica, tá confuso. Repete. Se tiver dando, eu vou continuar aqui, gente. Tá dando? Sim, não? Me falem aí. Esse conteúdo é um pouco confuso de entender isso aqui. Mas eu preciso que vocês entendam essa ideia aqui. Pra vocês entenderem cálculo estequiométrico. Por isso que a galera não se dá bem em cálculo estequiométrico. Porque antes de você chegar em cálculo estequiométrico, você tem que percorrer um caminho e ele é longo. Mas beleza, bora lá. Então, galera, basicamente, eu vou agora repetir a frase que a Avogadro falou. Toda vez que você pegar uma massa que for igual à massa atômica de um átomo. Então, ó, eu tô pegando uma massa que é igual à massa atômica de um átomo, então eu vou ter 6,0 vezes 10 a 23 átomos. Isso serve para qualquer átomo. Se você pegar qualquer átomo na tabela, por exemplo, vou pegar um aleatório aqui, ó, o bário, massa dele é 137. Se eu pegar 137 gramas dele, eu vou ter essa quantidade de átomos lá dentro. Convenção, Avogadro convencionou. Então, toda vez que você pegar uma massa que é igual à massa atômica de um átomo, você vai ter essa quantidade de átomos lá dentro. E toda vez que você pegar ali, ó, uma massa que seja igual à massa da molécula, a massa molecular, você vai ter 6,0 vezes 10 a 23 moléculas. Ok, mas vamos lá, galera. Agora partindo para a prática. Galera, é o seguinte, imagina aqui que eu coloquei uma pergunta básica aqui. Imagina que uma pergunta te fala assim, ó, quantas moléculas eu tenho em 40 gramas de água? Ih, Jéssica, lascou, não sei. Alguém sabe, gente, responder isso aqui? Quantas moléculas eu tenho em 40 gramas de água? Se souberem, manda aí. Se alguém fizer antes que eu. Olha aqui pra vocês verem. Eu sei que, o que acontece? O que eu sei? Eu sei que em 18 gramas, a massa aqui da água, por isso que é importante a gente saber calcular a massa molecular, eu sei que uma molécula de água equivale a 18 gramas. E quando eu tiver 18 gramas, quantas moléculas eu vou ter? 6,0 vezes 10 a 23 moléculas. Então eu já sei, ó. Quando eu tiver 18 gramas, eu tenho 6,0 vezes 10 a 23 moléculas. Beleza? Agora, e quando eu tiver 40 gramas? Quanto aqui, ó, de quantas moléculas, vou colocar aqui, moléculas eu vou ter nesse caso aqui, opa, acento aqui, né? Então, quantas moléculas eu vou ter nesse caso? Agora, eu resolvo agora uma regrinha de 3 isso aqui. Como que eu faço isso aqui? Vai ficar 18 vezes x, vou colocar aqui, ó, 18 vezes x, que é igual a 40 vezes esse número aqui. Galera, o que acontece? Como isso aqui, ó, eu não preciso mexer nessa parte para fazer o cálculo. Eu só multiplico 6 vezes o 40. Eu não mexo nessa parte aqui, eu conservo essa parte aqui. Então, como é que fica isso? Você vai multiplicar o 40 vezes o 6, para não mexer nessa parte aqui. Então, se você multiplicar 40 vezes 6, isso aqui vai dar 240. Então, vai ficar 240 vezes 10 a 23.
Agora, como é que eu faço para resolver isso? O 18 que está multiplicando vai passar dividindo. Como que eu faço isso, Jéssica? Mesma coisa, não mexe nesse vezes 10 a 23, deixa ele quieto. Mexe só nos números. Então, você vai dividir 240 por 18. Então, vai ficar 240 dividido por 18. Isso aqui vai dar, ó, 13,3. Agora, você acrescenta vezes 10 a 23 moléculas. Então, olha aqui. Perceba aqui. O que eu fiz? Ó, eu sei que toda vez que eu pegar 18 gramas, eu vou ter quantas moléculas? 6,0 vezes 10 a 23 moléculas. Por quê? Porque Avogadro convencionou. Toda vez que você pegar uma massa em gramas igual aqui à massa molecular, você tem 6,0 vezes 10 a 23 moléculas. E se você tiver 40 gramas? Quanto aqui? Quantas moléculas? Quantas moléculas você vai ter quando você tiver essa quantidade em massa? Imagina que você pega lá um copo e coloca 40 gramas de água lá dentro. Quantas moléculas vai ter lá dentro? Vai ter 13,3 vezes 10 a 23 moléculas. Então, basicamente, Jéssica, 13,3 vezes 10 a 23 é pouquinho. Pouquinho, gente. Pega esse 13,3 e coloca 23 dela na frente. Aí você pensa a quantidade de moléculas. Jéssica, e se eu quisesse saber a quantidade de átomos, como que eu faço? Galera, a água é uma molécula que tem 3 átomos. É uma molécula que tem 3. H2O. O que acontece? Se dentro do meu recipiente eu vou ter 13,3 vezes 10 a 23 moléculas, concordam comigo que se eu pegar esse valor e multiplicar por 3, eu não vou achar a quantidade de átomos? Vou repetir, é confuso essas coisas. Uma molécula tem 3 átomos. Uma molécula de água, H2O, tem 3 átomos. Só que eu sei que dentro do meu recipiente tem quantas moléculas? 13,3 vezes 10 a 23. Então, você multiplica o 13,3 vezes 10 a 23 vezes 3. Uma molécula tem 3 átomos. E 13,3 vezes 10 a 23 moléculas tem quantos átomos? Você multiplica por 3 e descobre. Vamos descobrir isso aqui, ó. 13,3. Isso aqui dá 39,9 vezes 10 a 23 átomos. Olha para vocês verem, gente, que coisa estrondosa aqui. Olha para vocês verem que coisa estrondosa. Se eu pegar aqui, ó, 40 gramas de água, eu acredito que esse copo meu aqui, ó, tem mais que 40 gramas de água. Se eu pegar 40 gramas de água, eu vou ter 13,3 vezes 10 a 23 moléculas lá dentro. Agora, quantos átomos? Eu vou ter 39,9 vezes 10 a 23 átomos dentro aqui do meu recipiente. Então é muita coisa. Galera, deu para entender essa questãozinha aqui. A de baixo é parecida com o que a gente fez aqui. Deu para entender? Alguma dúvida? Vão mandando aí se tiver alguma dúvida. Alguma dúvida? E tá travado aqui no celular, então não sei. Vamos lá então, vamos dar sequência. A gente já tá quase acabando aqui nossa live. Gente, se for ter dúvida aí, vocês vão mandando aí. Vamos lá pro último exemplo. Olha aqui pra vocês verem. Quantas moléculas eu tenho em 120 gramas de CO2? Ei, Jéssica, como é que eu faço? Primeira coisa que você vai fazer é calcular a massa molecular do CO2. Qual que é a massa molecular do CO2? Carbono, gente. Carbono é 12. O oxigênio é 16. Como eu tenho 2 CO2, então 16 mais 16 dá 32. Então vai ficar 12 mais 32. 44. Então a massa molecular aqui, ó, do CO2 é 44. Ok. Então, é a massa de uma molécula. Eu sei que, então, toda vez que eu pegar 44 gramas de CO2, eu vou ter quantas moléculas aí? Eu vou ter 6,0 vezes 10 a 23 moléculas. Toda vez que você pegar essa quantidade em gramas igual à massa molecular aqui, você vai ter 6,0 vezes 10 a 23. E quando você tiver aqui 120 gramas?
quantas moléculas você vai ter no fim? Então, sempre tem essa perguntinha, quanto vai ter no fim lá? Então, de onde você tirou esses 44 gramas, Jéssica? Que é a massa molecular do CO2. Então, isso aqui, Jéssica, de onde você tirou? Tabela periódica. A massa de um carbono vale 12, a massa de um oxigênio é 16, como eu tenho 2, 32. 32 mais 12, 44. É de fundir. É de fundir a cabeça mesmo, gente. É de fundir. Mas beleza. Como que eu faço essa conta agora, Jéssica? Multiplica isso aqui cruzado. Vai ficar 44 vezes x. Vou colocar 44 vezes x. E 120 vezes esse camarada lá. Já vamos fazer a conta, gente. Vai ficar 120 vezes 6. Novamente, você não precisa mexer nessa parte de cá. Você só multiplica o 120 por 6, não mexe aqui nesse vezes 10 dá 23. Então vai ficar 120 vezes 6, né? Dá 720. Então fica 720 vezes 10, vou colocar aqui, ó, vezes 10 a 23. E agora, Jéssica, como é que eu resolvo isso? O 44 que tá multiplicando, passa pro lado de lá dividir. Então vai ficar, ó, 720 dividido por 44. Novamente, você não mexe no vezes 10 a 23 aqui, deixa ele quieto. Então, vai ficar 720 dividido por 44. Isso aqui vai dar, ó, 16,3 vezes 10 a 23. Opa, moléculas. Jéssica, o que você fez? Não entendi. Ó, multipliquei cruzado. Ficou 44 vezes x aqui e 120 vezes 6 aqui, ó. Eu não mexo nessa parte, eu multiplico isso aqui. Então, 120 vezes 6 é 720. Então, fica 720 vezes 10 é 23. O 44 que está multiplicando tem que passar para o lado de lá dividindo. Então, fica 720 dividido por 44. Eu não mexo nisso aqui, eu coloco lá no fim já. Eu não mexo. Na hora de fazer o cálculo, seja uma multiplicação, seja a divisão, você deixa o vezes 10 é 23 quietinho e faz a multiplicação com o número que está de cá. Então, basicamente, foi isso que fiz. Passei o 44 dividindo, ficou 720 dividido por 44, que é 16,3 vezes 10 a 23. Ou seja, toda vez que você tiver lá, se você pegar 120 gramas de CO2, que é o gás carbônico, você vai ter o quê? Você vai ter 16,3 vezes 10 a 23 moléculas disso aqui. É como se você tivesse, ó, pegasse o CO2 e multiplicasse isso aqui, esse tanto de vezes. Você vai ter 16,3 vezes 10 a 23 moléculas desse camarada lá dentro. Então, você vai ter tudo isso lá dentro. Jéssica, se eu quiser saber quantos átomos eu tenho aqui, isso aqui é moléculas. Quantos átomos eu tenho, vou ter nesse recipiente lá? Gente, o CO2 também é uma molécula que tem 3 átomos. CO2. Então, uma molécula tem 3 átomos. Mas lá dentro eu tenho quantas? 16,3 vezes 10 a 23. Eu multiplico isso aqui, ó. 16,3 vezes 3... dá 49. Então, 49 vezes 10 a 23 átomos. E eu não entendi o que você fez. Olha o que acontece aqui, ó. Eu sei que quando eu tenho 120 gramas, eu tenho quantas moléculas? 16,3 vezes 10 a 23 moléculas. Só que uma molécula de gás carbônico tem 3 átomos. Uma molécula de gás carbônico tem 3 átomos. E se eu tenho esse tanto de moléculas, é só multiplicar isso por 3, então. E aí eu chego na quantidade aqui de átomos. Gente, fritou a cabeça aí? Fritou a algum lugar, local no qual essa aula ficará salva. Para quem entrou atrasado, Gustavo, vou deixar salvo. Eu pelo menos vou tentar deixar salvo aqui. Vou tentar deixar salvo aqui no Instagram, se o Instagram não me boicotar, né? Porque tá muito ruim o Instagram nos últimos dias. Eu tenho 3 dias que eu tô tentando postar um vídeo aqui no Instagram, não tô conseguindo, gente, tá terrível. Não tá, carrega e não posta. Tá terrível. Então, gente, Jéssica, gente, olha que quadro lindo. Isso aqui pra quem chegou agora, pra quem só clicou aí na imagem da live, vai falar, nossa, que loucura foi essa? Então, muita coisa, gente, muito conteúdo aí hoje. Galera, alguma dúvida sobre isso aqui? Jéssica, não entendi, isso aqui vai ficar salvo, gente. Se você não entendeu, assiste isso aqui novamente.
Esse conteúdo é extremamente importante. Como eu disse, a gente vai dar sequência aí até chegar em estequiometria de fato. Isso aqui é uma basezinha de estequiometria. Se você não sabe calcular massa molecular, desencana. Você não vai saber fazer conta nenhuma na química, quase que nenhuma na química. Se você não sabe aqui calcular massa molecular, você não vai saber fazer cálculo estequiométrico. E aí, Jéssica, por que você me ensinou constante de Avogadro? Porque pode ser que uma questão estequiométrica, ali, um cálculo estequiométrico, te peça a quantidade de moléculas, te peça ali quantidade de átomos. Então você precisa saber como é que você converte um valor, por exemplo, para molécula, para átomo. Então pode ser que uma questão te peça aí esse viés, te traga aí esse viés. Galera, alguma dúvida, gente? Se não tem, a gente já vai encerrar. Mas antes de encerrar, galera, é o seguinte. Sobre essa aula, eu elaborei uma lista de exercícios, porque eu sei plenamente que aula sem aplicação é muito ruim. A gente não entende, a gente não fixa as coisas. Então eu elaborei uma lista de exercícios justamente sobre o que eu falei aqui hoje. Todas as aulas eu vou elaborar aí uma lista de exercícios. E aonde é que tá essa lista de exercícios? Gente, como eu disse, eu tô começando com um novo projeto aqui dessas aulas todos os dias, todas as terças aí. E o que acontece? Eu criei um grupo, um canal no Telegram. Jéssica, como eu faço para ter acesso a esse canal no Telegram? E essa lista vai estar lá dentro do canal do Telegram para você aplicar. E eu vou tirar aí as suas dúvidas também lá dentro do canal do Telegram. Então eu vou acompanhar aí para ver se realmente vocês entenderam isso aqui. Então o que vocês vão fazer? Gente, já tá lá, na verdade, na minha bio, um link do meu canal do Telegram. Se você ainda não tem Telegram baixado no seu celular, vai lá no Play Store, sei lá, baixa primeiro o Telegram. E aí depois você vai lá na minha bio, clica lá e entra pro canal do Química Net. Comecei hoje, você vai ver lá que tem praticamente eu e mais outra pessoa. Eu tô começando hoje com esse canal do Telegram para justamente fazer esse suporte. Acabou a aula aqui? Tem lista lá. Pra quê? Pra vocês aplicarem isso e eu acompanhar aí pra ver se realmente vocês estão entendendo aí a coisa toda. Então, você vai fazer isso. Se você não tem Telegram, você vai baixar o Telegram, volta no meu Instagram, clica no link da bio do Telegram e entra pro canal. Entrou pro canal, vai ter lá a lista de exercícios e por lá a gente vai se falando pra eu te ajudar a realmente aplicar tudo isso aqui. Porque, gente, é muita coisa. Então, através dos exercícios, você vai conseguir visualizar muito melhor tudo isso aqui que eu falei. Se você, na hora dos exercícios, não estiver entendendo alguma coisa, volta e assiste novamente. Tomara, Deus abençoe que essa live eu consiga salvar, porque o Instagram realmente está muito bugado. Muito tenso. Galera, alguma dúvida? Valeu, Gustavo. Espero te ensinar muito ainda, gente. Então é isso aí, galera, muito obrigada. Como eu disse, terça-feira que vem tem aula de novo, se Deus quiser, estaremos todos bem para estar aqui. E já, gente, terça-feira já coloca na sua agenda. Eu tô colocando na minha, terça às 5 horas da tarde, dá uma aula lá no meu Instagram. Acredito que se não for por aqui vai ser pelo meu canal do YouTube, mas vai ser por algum dos canais meus aqui. Então já coloca na sua agenda, terça às 5 horas eu vou aprender química com a Jéssica. E aí a gente sempre vai ter lista de exercício, então coloca na sua agenda. Se tem um amigo aí que tem dificuldade, nessa época de pandemia, gente, existem muitos estados, muitas cidades que nem aula tá tendo. Então, essas aulas gratuitas aqui são justamente para isso, para ajudar aí quem não tá tendo aí realmente condições de estudar, não entende química. E pra quê, Jéssica, essas aulas? Gente, pra quem não entende química, pra quem quer fazer vestibular, pra quem quer fazer ENEM, pra quem tá tendo dificuldade na escola. E outra coisa, fica ligado sempre nos stories, porque eu sempre vou deixar caixinha de perguntas para vocês ali falarem os conteúdos que vocês querem ver nessas aulas. Isso aqui eu tô falando por quê? Porque os alunos falaram que tem dificuldade nisso e aí eu comecei por cálculo estequiométrico. Então é isso aí, gente. Muito obrigada pela participação aí de vocês. E coloca na sua agenda, porque eu coloquei na minha, e já manda para um amigo e traz ele para cá na próxima terça-feira. Desafio vocês a estarem aqui mais um amigo. E é isso aí, até a próxima, hein? Espero vocês no Telegram.